Beleza, esse é o vídeo do Área Tech Brasil, né? A mentalidade que me ajudou a ser programador. Então, vamos ver aqui qual é a mentalidade, e vamos ver se vocês concordarem, né, ou discordarem, deixem aí nos comentários para a gente ir conversando. Mas, bora lá. Eu vou até botar aqui, como esse é um vídeo um pouquinho mais longo, eu vou botar 1.25 para a gente ser um pouco mais Opa, e aí, como é que você tá? Espero que você esteja bem. Esse vídeo aqui é um vídeo muito complicado para mim poder estar gravando, porque, de uma certa maneira, eu estou revivendo algumas situações que aconteceram na minha vida, que estão me trazendo alguns gatilhos, vamos assim dizer. Foram situações, assim, bastante constrangedoras. Eu vou compartilhar com você tudo aqui, que pode ser que nesse exato momento você esteja passando pela mesma situação, ou se você, né, é um brasileiro médio, é bem provável que você vai passar pela mesma situação que eu passei. Para você poder ficar esperto e, na hora certa, você não desistir dos seus objetivos. Como esse é um canal de programação, que a gente fala sobre programação, o foco é o mercado de trabalho e tudo mais, viver de programação, vamos assim dizer, eu resolvi trazer isso para você que resolveu clicar nesse vídeo como uma espécie de vacina, vamos assim dizer, uma espécie de blindagem para que você não caia em uma armadilha que eu quase caí. Por pouco, eu não desisti de ser programador. E não tem nada a ver com a parte técnica, não tem nada a ver com a complexidade de ser um programador, que programação é difícil e por aí vai. É um negócio muito pessoal, é algo muito interno, muito internalizado, que pode estar acontecendo com você nesse exato momento. Pode vir a acontecer com você, brasileiro médio. Tá? O brasileiro médio que eu falo é a pessoa que precisa trabalhar todo santo dia, precisa passar o cartão, precisa fazer a faculdade, tem a sua meta de fazer faculdade, tem o seu relacionamento, ou não tem também, mas é bem provável que você vá ter o seu relacionamento aí. E a única coisa que falta para você é conquistar o seu objetivo e muitas das vezes de se tornar um programador, beleza? Vamos lá então? Seguinte, o ano, eu não lembro exatamente quando que foi, né, o ano em questão, mas foi uma época muito turbulenta na minha vida. Tem um vídeo explicando exatamente o que aconteceu aqui no canal, vou ver se eu acho, se eu achar, eu vou colocar aqui na descrição, explicando exatamente o que aconteceu. Mas, basicamente, naquele ano, eu estava sendo demitido, estava sendo mandado embora de uma empresa grande na minha cidade, ao qual não só eu, mas as pessoas ao meu redor criaram muita expectativa sobre essa empresa, né, e com base nessa empresa, com base no que as outras pessoas falavam para as pessoas ao meu redor, que eu basicamente estaria bem colocado nessa empresa. Então, se eu ficasse ali, eu estaria com a vida ganha. E, de certa maneira, ali, eu estava ganhando muito bem para uma pessoa solteira, no caso ali, não era casado na época, e para uma pessoa, no caso, que não tinha muita responsabilidade financeira. Responsabilidade financeira que eu falo assim, dívidas. Então, eu estava ganhando razoavelmente bem para poder concluir a minha faculdade, por exemplo. Eu estava no meio da minha faculdade. E, naquele período, aconteceu essa situação de eu ser desligado, né, que é uma palavrinha nova na época ali. Hoje não sei como é que o pessoal está falando, mas antigamente, para não falar que você foi demitido, você falava que você foi desligado. Ah, você foi desligado da empresa e tal. Desligado, você desliga o computador, né? Desliga o computador, desliga a luz, por aí vai. Mas, de certa maneira, eu fui mandado embora dessa empresa e, por incrível que pareça, particularmente para mim, foi um alívio pessoal, na verdade, não foi profissional, foi um alívio da minha parte, porque eu estava passando uma situação muito complicada ali dentro, muito complicada mesmo, com base na parte administrativa e por aí vai. Só que teve um grande problema nisso tudo que, igual eu falei, eu fui mandado embora. Então, sendo mandado embora, eu malemar consegui pegar um seguro na época, né, como CLT. Por isso que eu falo para vocês aqui, o modelo CLT, ele não é errado, né? Não tem problema de você ser CLT. Por mais que eu bata nessa questão de empreendedorismo, ser CLT te dá benefícios, te dá algumas vantagens, como, por exemplo, no meu caso, na época, foi o seguro-desemprego. Esse seguro-desemprego aí foi o suficiente, no caso, me ajudou bastante para poder pagar as minhas contas mais pesadas. Lógico que muitas das vezes não é o mesmo valor ali do salário, e eu não sei como é que está hoje exatamente, faz um bom tempo que eu não trabalho de maneira CLT, né? Mas na época eu tinha essa vantagem aí, e graças à CLT, no caso, eu consegui, né, tá pagando as minhas contas. Só que, naquela mesma época, eu tive outras contas maiores que eu não conseguia pagar. Uma das contas, né, como você já deve ter imaginado, é a questão da faculdade. A faculdade não era barata. A faculdade, né, de tecnologia, principalmente. Então, era caro. Era muito caro. A faculdade. Esse negócio de CLT e carteira, né, de carteira assinada ou PJ, né? É uma coisa que a galera tem muita dúvida, né? Se tu tem essas dúvidas e tu quer começar na programação, o que eu falo pra ti no começo da tua carreira? Pega qualquer coisa. Se tu tem uma oportunidade de entrar numa empresa que tá com PJ, pega. Se tem a oportunidade de entrar numa empresa que tá com uma CLT, pega. Tu não vai ficar escolhendo muito, né? Então, e depois tu vai ver. Aí, beleza. Aí tu já tem 2 anos, 3 anos de experiência numa área, na área de programação. Daí tu pode escolher. Aí eu quero carteira assinada para ter os benefícios. Eu quero o PJ porque daí eu vou poder. Tem sempre os seus prós e contras, né? Carteira assinada, tu vai ter benefícios, vai ter plano de saúde, muitas vezes, tu vai ter seguro-desemprego, que nem falou, né? Férias remuneradas, tem várias coisas boas. E o PJ, tu vai ter mais, tu vai receber mais, né? No final das contas, o teu pagamento vai ser maior, mas os teus gastos é que tu vai ter que pagar, né? Tu vai ter que desembolsar lá do teu salário, tu vai ter que pagar o teu plano de saúde. Tem umas empresas que dão alguns benefícios, mas é isso, assim. Então,
as duas coisas são boas e ruins, né? Tem os seus prós e contras, e tu vai escolher o momento da vida que tu tá, no momento ali que tu vai escolher. Né, e o Cadu, a gente teve momentos que a gente queria ser CLT, teve momentos que a gente queria ser PJ, e a gente foi. E não dá pra dizer assim que um era melhor que o outro. Eu acho que é um momento, é o teu momento, e tem pontos positivos e pontos negativos, cada um deles. Particular. Eu já tinha tentado, né, entrar através da faculdade, através de alguns programas do governo, né, para poder estar conseguindo alguma bolsa, algo do tipo, mas simplesmente por pressão mesmo de pessoas ao meu redor, não terceirizando a culpa, eu fui lá e meti marcha na questão de já pagar, vamos pagar e fazer a faculdade, são 4 anos, eu pego meu diploma e pronto, né. Só que com o desemprego, eu não consegui finalizar a minha faculdade, eu tive que parar, tranquei minha faculdade e vi pessoas ao meu redor simplesmente me criticando por essa situação, porque eu não estava conseguindo pagar minha faculdade, porque eu estava devendo, não estava conseguindo emprego, por mais que eu entregasse currículo, né, eu não conseguia entregar, não conseguia emprego, e ao mesmo tempo eu estava estudando programação, ao mesmo tempo eu estava colocando em prática aquilo que eu estava aprendendo. Só que veja bem, quando você entra nessa situação, igual eu estou passando para você aqui, dessa pressão psicológica, dessa pressão pessoal e de pessoas ao seu redor, você começa a desgastar muito a sua mente. E agora você leva isso para a parte da programação. Nós somos programadores. O programador trabalha muito com a mente. O programador trabalha muito ali com o raciocínio analítico, né? O tempo todo a gente está analisando, o tempo todo a gente está fazendo a arte do bem pensar que eu falo para vocês aqui no canal. Então veja bem, se você juntar isso que eu estou falando, mais a questão da programação, se tem uma coisa que você não quer fazer, que você não quer praticar de jeito nenhum, é codar. Por mais que você ame codar, por mais que você ame programação, a última coisa que você quer fazer é estudar programação. E por um bom tempo. Então, fun fact, né? Um fato curioso, mas quando eu comecei a estudar programação e eu entrei na minha primeira empresa, na segunda empresa, na verdade, a galera falava codar, eu vou codar, vamos codar, e eu não sabia o que era codar. Eu ficava, que codar, cara? Que esses caras estão falando? Depois, assim, sei lá, meses que eu fui entender que codar era escrever código. Então, se tu tá na mesma situação, não se sinta mal, eu também passei por isso. E acho que essa questão da faculdade que ele falou, né, é muito assim, né? Ele tem um pouco mais, acho que ele, não tô chamando ele de velho, mas acho que ele tem um pouco mais de idade que nem eu. Na nossa época, era muito mais assim, tinha muito mais essa pressão de tu ter que fazer uma faculdade, né? A gente não tinha opções muitas, assim, quando a gente começou, não tinha tanto conteúdo quanto tem hoje, tantos cursos legais quanto tem hoje, YouTube com um monte de conteúdo grátis, não tinha. Então a gente tinha que se virar, e a faculdade era meio que o próximo passo lógico na tua carreira, né, de estudo. Então tinha muita essa pressão, tu tinha que acabar fazendo ali e tal, que nem ele falou, faz 4 anos, termina e pega o diploma, que é o que geralmente a maioria da galera quer, né? Diploma no final das contas. Hoje em dia tu tem mais opções, né? Tu pode fazer treinamentos, cursos livres, tu pode fazer... Tem várias outras coisas, né? Extensões universitárias, enfim. E não necessariamente tu precisa ter um diploma para trabalhar com programação. Então tem mais opções, mas também tem a faculdade ainda, né? Tu pode fazer e tal. Não é ruim fazer faculdade, é legal, mas não dá para depender só dela também, né? Tu tem que a gente sempre fala, estudar por fora, fazer coisas mais especializadas, tá? Naquela época, eu simplesmente comecei a querer deixar de lado a programação. Porque eu queria focar em alguma coisa que me desse um retorno rápido. Alguma coisa que fizesse as pessoas ao meu redor calar a boca, vamos dizer assim, né? Poder mostrar para as pessoas que, não, as coisas estão bem, está tudo bem. Então eu vou abrir mão do meu sonho, que é a médio e longo prazo. A gente sabe que programação não é algo instantâneo, você não aprende da noite pro dia. Então eu estava no processo de evolução. Então eu iria abortar essa questão, né, da programação, esse meu objetivo, essa minha meta, esse meu sonho de ser programador, para poder conseguir, muitas vezes, um emprego, um subemprego e me ralar ainda mais, né? Porque a gente sabe que o subemprego não é tão fácil assim. Existem vários relatos aí do YouTube de pessoas relatando, né, a jornada ali, né, de 6 por 1, né, 7 por 7, no caso ali, a coisa tá complicada, a gente sabe disso, e naquela época não tava diferente, e eu cheguei a entregar currículo em várias empresas, lojas, vários comércios, e eu quase abri mão do meu sonho pela pressão das pessoas ao meu redor. E de novo, eu não quero terceirizar essa frustração que aconteceu comigo, né, essa situação, para as pessoas ao meu redor, muito pelo contrário, porque naquela época, eu até tenho que agradecer certas pessoas que passaram na minha vida e ainda estão na minha vida, de certa maneira, essas pessoas me motivaram, mesmo que criticando e me colocando pressão para que eu gerasse uma espécie de
retorno de expectativa para essa pessoa. É coisa que eu nunca entendi, na verdade, mas de certa maneira eu precisava moldar a minha vida para que eu conseguisse satisfazer a expectativa dessa pessoa em questão. De certa maneira eu preciso agradecer essas pessoas, vamos assim dizer, ao invés de eu cair numa espiral, né, de simplesmente desistir do meu sonho de se tornar programador, eu utilizei essa situação para me tornar um programador, para poder impulsionar ainda mais a minha vontade de aprender programação. Nesse meio tempo, eu adquiri um livro, até eu separei ele aqui, que é esse livro aqui, não sei se você chegou a ver em algum momento, em algum canal, em algum lugar, alguém falando sobre ele, mas apareceu um vídeo para mim, de uma pessoa, recomendando esse vídeo para mim do Napoleão Hill, o nome dele é Quem Pensa Enriquece, e só resumidamente, uma parte que eu peguei desse livro e que eu utilizo até hoje para poder aprender qualquer coisa na área da programação, ou qualquer coisa na minha vida. Tudo que a sua mente possa imaginar, você consegue conceber, ou seja, a sua mente consegue conceber. Então, se você quer se tornar um programador, você só não vai se tornar um programador se você começar a criar obstáculos para colocar aí diante de você, até o seu objetivo. E eu falo criar obstáculos porque muitas das vezes a pessoa acha que eu não tenho um computador agora, não consigo estudar programação, então eu vou desistir desse objetivo. Você já coloca de escanteio, você não se vê como um programador. E quando eu falo de se ver como programador, nesse livro aqui, o autor fala muito sobre o poder da mentalização. Pode parecer papo de coach, eu entendo se você quiser achar que é isso, porque na época, quando eu comprei esse livro, eu comprei um pouco incrédulo ali, né? Mas colocando em prática aí o pensamento, né, a maneira de se imaginar, se enxergar realmente em posse do meu objetivo, em posse daquilo que eu realmente queria, eu comecei a praticar exatamente essa mentalidade. Então eu me via escrevendo código, então eu me via programando, eu me via realmente ali concluindo a minha faculdade, por exemplo. E eu sentia, por falta de palavra melhor, ou uma maneira de ilustrar melhor, eu sentia uma certa alegria mesmo, sabe? Como se eu tivesse imposto aquilo, como se aquilo já fosse meu e pertencesse a mim. E eu não sei te explicar exatamente como que você vai executar isso. Se eu fosse dar uma dica de pesquisa para você poder entender melhor o que eu tô falando, eu colocaria lá para você colocar a lei da atração, ou alguma coisa assim, a lei da atração, para você poder entender melhor. Mas nesse livro aqui, e não entenda que eu tô querendo vender para você esse livro, tá? Eu não vou nem deixar link aqui na descrição para ninguém achar que eu tô querendo vender esse livro, porque esse livro aqui tem um grande apreço por ele, porque ele me fez enxergar exatamente qual que era o meu objetivo principal. E que eu não deveria colocar nada à frente, no caso ali, desse meu objetivo principal, que eu deveria unicamente, exclusivamente, aprender programação e alcançar meu objetivo. Não só esse objetivo, como outros objetivos que eu hoje consigo enxergar. E aí a gente chega no ponto principal desse vídeo aqui, sobre a mentalidade de ser programador, a mentalidade de você querer ser um programador. O segredo, a chave para você poder realmente conquistar a sua oportunidade é você, desde já, começar a agir como um programador. Desde já, você começar a pensar como um programador, como se você já tivesse em posse daquele conhecimento. Não que você vai sair por aí querendo desenvolver, sair desenvolvendo, bater na mão no teclado, igual nos filmes hollywoodianos, né? Não, nada disso. O que eu quero dizer é você se enxergar e agir como um programador que realmente ele abre a sua ideia, começa a pesquisar sobre um projeto, começa a colocar em prática, já pensando que você está em posse daquela tão sonhada vaga que você quer se tornar um programador. Já pensando que você é um programador, que você já consegue estar desenvolvendo, né, seus aplicativos, desenvolvendo suas aplicações. Então, é importante você já ter essa mentalidade de vencer. Outra coisa muito importante sobre que eu peguei nesse livro aqui, que é bacana, bem interessante, é sobre o preço que você vai pagar para poder alcançar um objetivo, porque tudo... Antes do preço, é bem isso, né? Até no mapa da Epic que a gente fala dos eventos, a gente tem lá uma parte do mapa que é o Lago do Conhecimento. Então a gente sempre fala, vocês precisam estar inseridos na programação. Então o que é isso, né? Tá vendo um vídeo, tá escutando um podcast sobre programação, tá lendo um livro sobre programação. Tu tem que se sentir parte do mundo da programação e da comunidade de programadores para que tu já se sinta um programador ou uma programadora mesmo antes de ter, né, o teu primeiro emprego. E essa parte do livro, né, do Napoleão Hill que ele falou, tem um livro muito bom também que é O Poder do Subconsciente. Então, é a lei da atração, né, enfim, que essas coisas aí que a galera acha que é de coach e tal. Eu acredito nisso, porque a nossa mente ela foi feita para que a gente consiga, né, pensar e atrair as coisas que a gente deseja. E quando tu coloca a tua mente num objetivo, é difícil de tu desistir no meio do caminho, né, por qualquer coisinha que aconteça. E na programação tem muitos obstáculos e problemas que acontecem e que a gente tropeça, e que a gente não entende, que a gente fica triste, que a gente desmotiva. Mas se tu não deixar que essas coisas te deixem, né, não te tirem do caminho, a probabilidade de tu conseguir é muito mais alta. E não importa o tempo que tu vai levar, pode levar mais tempo do que outras pessoas, mas se tu continuar naquele caminho, tu vai, né, conseguir em algum momento. Então, é isso, assim, claro que a vida, ela acontece várias coisas que às vezes a gente não tá preparado, né, mas é legal o relato dele porque ele passou por um momento bem complexo, né, dá pra ver que foi um momento bem tenso ali de
problemas financeiro, de, né, ter que trancar a faculdade. Mesmo assim, ele não desistiu e conseguiu. Então, é um caso interessante da gente ver, né? Tudo tem um preço. Independente do que você acredite ou não, tudo que você faz hoje requer um pagamento, requer que você abra mão de certas coisas. Não estou nem falando pagamento financeiro, tá? Financeiro é uma delas, no caso. Mas, basicamente, se você vai estudar programação, se você vai estudar à noite, você vai ter que abrir mão, muitas das vezes, de dormir 1 hora a mais para poder acordar mais cedo, no caso, né? Estudar essa 1 hora a mais. Ou então, né, de dormir mais cedo, no caso ali, você vai ficar mais um tempo estudando. Abrir mão daquele tempo que você já deveria estar dormindo, né? Para poder estudar, para poder colocar em prática. Então, você entende que você precisa pagar de alguma maneira. Nesse caso, eu estou utilizando o tempo, que é uma moeda muito importante. Eu valorizo muito o meu tempo, porque o tempo é a única moeda que não volta, né? A única moeda que você não consegue recuperar. O dinheiro você trabalha mais, você consegue estar recuperando. O tempo você não recupera. E o tempo, ele é aquela coisa, né? Quanto mais tu tem, mais caro é o teu tempo. Então, o tempo, ele tem esse problema, né? Porque o dinheiro, ele é praticamente infinito, né? Mas o tempo não. O tempo é uma moeda finita para todo mundo. De jeito nenhum. Tudo requer um pagamento. Você deixa de sair à noite, numa sexta-feira, para poder ir para um rolezinho, para poder estudar mais um pouco, para você poder estudar à noite. Então, esse é o pagamento que você vai ter que buscar. Só estou usando alguns exemplos aqui, mas você tem que parar para analisar o que você vai abrir mão para poder colocar em troca de aprender programação, né? Para você poder alcançar esse seu objetivo. O que você vai deixar de fazer em troca desse seu objetivo. E fazendo esse exercício, você vai ver que a gente costuma perder muito tempo com coisas supérfluas, com coisas que muitas das vezes é só para a gente poder ficar na nossa zona de conforto. E o seu maior vilão é você mesmo, por incrível que pareça. Então, começa a analisar esse pensamento de se enxergar em posse, né? Se enxergar em posse daquilo que você realmente quer conquistar, né? Então, eu tenho certeza que isso vai te ajudar bastante e você não vai desistir da programação. Independente dos problemas que estejam acontecendo na sua vida, com certeza, um dia você vai agradecer por ter assistido esse vídeo aqui e por ter realmente criado essa mentalidade de persistência, essa mentalidade vencedora, a mentalidade campeã, né? Para você poder realmente conquistar os seus objetivos. E, de novo, esse não é um vídeo de coach, por mais que soe como vídeo de coach, mas é uma dica de algo que aconteceu comigo, que possa vir acontecer com você, para que você esteja preparado. E pode ser que esteja acontecendo nesse exato momento. Então, toma muito cuidado, coloca em prática exatamente isso que eu tô falando para você, que eu tenho certeza que vai ser sucesso e vai te ajudar bastante, beleza? Aqui na tela eu vou deixar essa playlist aqui falando mais sobre o mercado de programação. É uma playlist onde eu coloco bastante vídeos relacionados à programação para poder te motivar, poder trazer mais novidades sobre o mercado de programação. Então clica aqui que a gente se vê lá em alguns instantes. Não esquece de conferir os links na descrição, porque lá tem o meu curso Fundamentos da Programação com a linguagem Java, para você poder estudar programação comigo. Te vejo lá se você quiser fazer parte aí do nosso curso Fundamentos da Programação com a linguagem Java. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Trabalhando como CLT no... Bem legal. É isso, assim, eu acho que tem muita coisa para acrescentar, né? Acho que ele falou bastante coisa que eu concordo. Acho que talvez uma coisa que eu acrescentaria é a mentalidade que eu tinha quando eu comecei na área, né? Que às vezes a gente tá trabalhando ali e tal, né? Meu primeiro trabalho, meu primeiro estágio, e nem sempre eu conseguia fazer tudo que eu tinha que fazer naquele dia, e eu levava muito trabalho para casa, né? Ah, Beto, mas daí tu não descansa, daí tu não tem o teu tempo de relaxamento e sim, mas assim, no começo tu tem que se esforçar, né? Não tem muito o que fazer, assim, é óbvio que por mais que né, eu queria muito que todo mundo pudesse trabalhar 5 horas por dia e folgar o resto, ter o fim de semana livre, tudo isso que a gente sabe que é importante, né, para a saúde, mas tem momentos da nossa vida que a gente tem que focar e dar um pouquinho mais do que a gente tem para depois colher isso no futuro. São momentos da vida. A vida não é um caminho reto onde tu vai ter sempre tudo do bom e do melhor e tudo, né, ou tudo de ruim. Vai ter pontos bons, vai ter pontos ruins. Então, eu levava trabalho para casa, ficava até tarde tentando fazer e tentando resolver os problemas, levava depois de manhã na empresa, às vezes com um problema resolvido, às vezes não estava com um problema resolvido, mas tentava fazer mais. E é isso, assim, eu não me sentia mal de fazer isso, eu gostava de fazer isso porque eu gostava de resolver os problemas, então também acho que é uma mentalidade legal aí de tu ter como programador, resolver problemas, né? A gente tá sempre nisso. Mas tu concorda com essas mentalidades que ele falou? Tu aplica essas mentalidades que ele comentou? Ou a mentalidade que eu comentei também, né? Comenta aí que eu quero saber. Se tu não se inscreveu no canal, se inscreve aí já também. A gente tá querendo bater a meta aí de 200 mil inscritos até o final do ano. Nos ajude. E a gente também te ajuda, né? Postando conteúdo de programação toda semana.
tem vídeo, tem as lives toda quinta-feira às 18, tem podcast toda terça-feira, tem bastante conteúdo de programação aí, beleza? E a gente acabou de criar um canal novo também, que é o canal Cortes Dev em Dobro. Lá tu consegue ver os cortes das lives também, separadamente em vídeos específicos, que daí, né, caso tu não tenha tempo, caso tu não consiga ver todos, tu pode ver no canal de cortes. Sigam a gente lá também, canal bem novo, então a gente precisa da ajuda de vocês lá para entrar, beleza?